Agora que nós temos o desenho de uma planta, ou um desenho que nós podemos usar como referência para a impressão, podemos começar a analisar como é que funciona o processo de criação de um arquivo PDF usando as opções do QCAD. Então, a primeira coisa que você vai querer fazer é usar ou verificar aqui a parte de preview de impressão. Se você for lá no menu arquivo, você tem aqui as opções relacionadas com impressão. Você pode imprimir direto, caso você tenha uma impressora conectada no seu computador, ou então você pode preparar ele para ser exportado no formato PDF, que é o recomendado, por exemplo, se você for imprimir ele em outro lugar. Uma coisa que eu já deixo bem claro é que nós vamos precisar trabalhar ou encontrar a melhor escala relacionada com as linhas tracejadas, achúrias e outros elementos. Você vai ter que configurar ele especificamente para para o seu projeto. Então, por exemplo, eu tenho aqui a opção de imprimir na exibição atual, o que provavelmente você não vai querer fazer se você estiver trabalhando em escala, se você quiser imprimir em escala. E nós vamos usar aqui a pré-visualização da impressão. Quando você usa a pré-visualização da impressão, o QCAD pode eventualmente perguntar a você se você quer ajustar o seu desenho ou o seu projeto na folha. Geralmente eu peço que ele não seja ajustado. Ele geralmente vem assim, você vem com a opção de cores, você tem aqui a opção, por exemplo, de imprimir com todas as cores que você está usando no projeto. Você pode imprimir em escala de cinza ou então apenas em preto e branco, o que é o recomendável. Você pode pedir para visualizar as bordas da página ou a página inteira e não somente até a borda. Agora, uma coisa que você vai perceber é que a escala está totalmente aleatória. Antes de partir para a impressão, vamos fazer uma revisão rápida das opções de impressão. Então, o meu objetivo aqui, vou lá em editar, preferências do desenho e nós temos aqui impressão. Primeiro, cores, eu quero que ele seja impresso em preto e branco. E a página é o mais importante. Você vai escolher a orientação, esse aqui é o padrão, você pode mudar depois, caso você queira. Você tem aqui a opção da orientação, o tamanho da folha, que é extremamente importante. Eu estou usando aqui uma folha A3. E aqui na Viewport você vai determinar a escala do seu desenho. Então, por exemplo, como é uma planta razoavelmente pequena, e a minha folha não é tão grande, é uma A3, eu vou usar aqui a escala 1:50. Então, eu peço para aplicar, dou um OK. Se eu for agora lá na pré-visualização da impressão, ele não atualizou. Mas tudo bem, vamos fazer a mudança aqui manual. Eu vou colocar aqui na escala 1:50, ele já vai mudar a relação do tamanho da folha com o meu desenho. Se você quiser, por exemplo, 1:100, veja como o desenho já fica bem menor em relação a uma folha A3. Eu vou usar A4. Melhor, A3, 1:50. Então, observe que ele redimensiona aqui a folha. O tamanho do desenho permanece o mesmo. Se você observar aqui essa escala, ela continua mostrando a escala do desenho em metros. Então, observe que aqui ele não está redimensionando o nosso desenho, e sim a folha. Com esse botão aqui, você pode mover a folha em relação ao desenho. Então, eu posso deixar ele mais ou menos centralizado aqui. Uso o botão do meio do mouse para ajustar o zoom. Você pode aqui alterar a visualização que você tem dos elementos, dos tipos de linha. Então, observe que ele está exibindo aqui esse mesmo botão. Se você quiser, você pode usar ele aqui. Ele vai exibir a espessura aproximada das linhas. Então, ele voltou 1:50. E aqui você pode fazer alterações. Por exemplo, aqui você pode visualizar, você pode fazer a impressão dessas marcas especiais. No nosso caso, não é necessário. Você pode determinar aqui as preferências novamente. As preferências da página. Se você quiser, você pode alterar aqui o zoom.
Por exemplo, ele vai ajustar automaticamente o desenho, não é o que nós queremos. Aqui você pode alterar a orientação da página. Você pode fazer um zoom automático para a página, que não é o nosso caso agora. E todas as vezes que você quiser redimensionar ou adicionar elementos, você pode também, evidentemente, desenhar aqui nesse espaço. Só um detalhe, quando você desenha aqui, você está efetivamente desenhando dentro da área de desenho, dentro do seu projeto. Observe que eu criei uma linha, essa linha foi lá para... Então, o ideal é que você crie uma camada e você desenhe, por exemplo, o seu carimbo, suas informações de carimbo ou outras coisas relacionadas a essa página específica aqui. E você pode desenhar, por exemplo, a minha página, eu preciso gerar uma impressão dessa página aqui no formato na escala 1:50 e na escala 1:100. Então, geralmente eu crio uma camada com o carimbo nessa posição, para esse tamanho de folha, que lembre, quando você altera a escala, ele altera o tamanho da folha, ele não altera o tamanho do desenho. Então você pode simplesmente ou criar dois carimbos diferentes, um para cada tipo de folha, ou então você pode aplicar uma escala redimensionando com a ferramenta de escala do próprio KiCad. Então nós temos aqui a opção de fazer essa impressão usando esses ajustes. Basicamente, as opções de impressão estão aqui na parte superior e, claro, usando esse botão, você vai conseguir visualizar e ter uma noção do peso de cada uma das linhas que você está usando para fazer a impressão aqui do seu projeto, que, idealmente, você vai exportar no formato PDF.